Bom dia, irmãos. Estamos caminhando aí para a nossa segunda lição, onde nós estudaremos sobre o tema da lição Cristo vive em mim, através da vida de Paulo, né? O nosso objetivo, o que nós temos que saber e o que nós temos que fazer, porque a cada lição que a gente estuda, o autor da revista, ele nos diz o que devemos saber e nos diz o que devemos fazer. Então, o nosso objetivo principal com essa lição de hoje, Jesus Cristo vivendo em nós, é que temos que compreender que a experiência de Cristo viver em nós é a base para o evangelho insubstituível. Cristo vivendo em você é a base do evangelho insubstituível. Você não vai substituir a palavra de Deus por ideologias, por ideias que vêm do mundo ou qualquer outra coisa para se adaptar à vida cristã. E uma coisa que nós temos que fazer no estudo dessa lição, combater as distorções contra o ensino da palavra e contra a interpretação da palavra. É o que a gente mais vê. É só ligar a televisão que a gente vê como a palavra de Deus ela é pregada de forma distorcida, de forma a favorecer aqueles que estão lá do outro lado da tela, né? Pregando um falso evangelho em busca de seus próprios interesses e não o verdadeiro evangelho, que é salvar vidas, que é transformar vidas, que é levar o conhecimento de Deus às pessoas, que é levar a salvação, o arrependimento de pecado, a consciência de pecado. Então, a cada lição que estudarmos através da vida de Paulo, temos que procurar colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Pedir direção a Deus, orar e buscar viver realmente a vida cristã como ela é, né? Através da palavra de Deus. Cristo vivendo em nós nos faz superar os transtornos que querem agregar ao Evangelho. O tema desse nosso, o versículo desse nosso tema está lá em Gálatas 2, verso 4, que diz assim: porém, alguns tinham se ajuntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos em Cristo, para nos tornar escravos de novo. Aqui nesse contexto, Paulo ele estava se referindo a um grupo de judeus que faziam parte da seita dos fariseus, os judaizantes. Esse grupo de pessoas se infiltraram na igreja, né, para trazer confusão, para colocar normas e regras da antiga aliança àquele povo que tinha acabado de se converter, que tinha acabado de aceitar Jesus, que estava vivendo o verdadeiro evangelho que Paulo tinha pregado ali. E quem eram esses caras, né? Aqui na revista, o autor da revista fala: os espiões da fé. Então, naquele contexto ali de Paulo, em Gálatas, os espiões da fé eram esses judeus, membros das seitas dos fariseus, os judaizantes, que queriam trazer confusão, que queriam que as pessoas que, para serem aceitas como judeus, para serem salvas, deveriam ser circuncidadas e deveriam também observar a lei de Moisés. E Paulo, percebendo isso, ele não deixou passar batido, né? Paulo, percebendo isso, ele já escreveu cartas, ele já investiu contra essas seitas que estavam ali sendo introduzidas dentro da igreja. Então, o que eles queriam? Né? Eles queriam introduzir novamente os rituais religiosos das leis judaicas. E com isso,
eles trouxeram, né, confusão ali no meio do povo da igreja, dizendo que as pessoas só seriam salvas através da circuncisão e da observação da lei, dizendo com isso que a graça de Jesus não era suficiente, que o sacrifício de Jesus na cruz não era suficiente, sendo que Paulo já tinha pregado esse evangelho, que Jesus morreu por nós, morreu por nossos pecados, que não há nada mais que possamos fazer para ser salvos. Somos salvos pela fé em Jesus, somos salvos pela graça de Deus. Pelas obras ninguém será justificado, né? Não adianta a gente achar que vai ser justificado pelas obras. A antiga aliança, tudo dependia do homem, né? Fazer ali a vontade de Deus, seguir aquele mundo de regras que eram derivadas dos 10 mandamentos. Ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus, que não só cumpriu a lei, mas foi além da lei. Então Paulo, ele combateu isso, trazendo para os nossos dias quantas coisas invadem a igreja, né? Não só invadem, mas também nasce dentro da igreja. Modismos, né? Ideologias, coisas que estão contra os princípios bíblicos. E se nós não tivermos alicerçados na palavra, se nós não tivermos realmente permitindo o Espírito Santo agir em nós e através de nós, declararmos como Paulo, que Cristo vive em mim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, essas ideologias sim tomam conta da igreja. Vamos fazendo concessão ao pecado, para não perder pessoas, para que aquelas pessoas se sintam à vontade dentro da nossa igreja, para que aquelas pessoas não saiam da igreja, e isso não é bíblico. Jesus, ele não mudou o evangelho para adaptar as pessoas. As pessoas, elas precisam ser transformadas pelo evangelho e não o evangelho mudado, transformado para que as pessoas aceitem esse evangelho. Então, nós temos que ter cuidado, né, com distorções do entendimento da palavra e do ensino da palavra. Nós temos vários exemplos que eu falei no início, né? É só ligar a televisão nesses programas ditos evangélicos e a gente vai ver ali tantas coisas, né, que não estão de acordo com a palavra de Deus, com a sua vontade, onde as pessoas não são levadas ao arrependimento, onde elas não têm consciência de pecado, não têm consciência da santidade de Deus e de que precisam terem suas vidas transformadas, renovadas pela ação do Espírito Santo, e que não há nenhuma outra forma de vivermos em comunhão com Deus se não for através de Jesus, através da aceitação da sua graça e do seu evangelho. Pelos frutos nós conheceremos essas pessoas, né, que estão ali querendo um outro evangelho, pregando um outro evangelho, um evangelho que se mode aos seus prazeres, às suas vontades, às suas intenções dentro da igreja. Então, pertencer a Cristo, né, faz toda essa diferença. Nós temos que ter consciência de que pertencemos a Cristo. É Cristo quem nos mostra o caminho, é Cristo quem nos revela a verdade e a verdade da sua palavra, a verdade do verdadeiro evangelho que nós temos que pregar, né? Não mudar o evangelho que já foi pregado, né? O sacrifício de Jesus na cruz por nós, a nossa redenção através de Jesus, a nossa salvação através de Jesus, né? E fazemos boas obras porque somos salvos. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Amém, irmãos? Vamos continuar o nosso segundo tópico no próximo vídeo.